caralho. Infecting them. Nice. We got a chance to play about an hour of Kena, in which we ventured into the wilds surrounding the village in search of one of the spirits called Tano. Moment to moment, the game feels like a mix of a variety of action-adventure staples, like The Legend of Zelda Breath of the Wild in its fluid melee combat, and Uncharted or Tomb Raider in its occasional environmental puzzles and climbing portions. Those inspirations are used well, though, with combat and Uncharted or Tomb Raider in its occasional environmental puzzles and climbing portions. Eu não estava à espera de ficar muito entusiasmado para este jogo. Okay. Inspirations are used well, though, with fluid gameplay and fast-paced combat that's deceptively simple. But esta parte, eu posso ser um bocado parvo, mas faz-me um bocado lembrar God of War. Well, though, with fluid gameplay and fast-paced combat that's deceptively simple but can get deadly in a hurry. As you venture out in search of the spirits you're looking to help, you'll encounter enemies animated with the corruption. The ones we saw tended to be creatures made out of twisted chunks of wood. Faz lembrar as fights com as Valkyrias, meu. And while you can beat them down to defeat them, your main goal in a lot of fights is to locate red hearts, corrupting the area, and destroy those with Kena's spirit guide powers. In some situations, hearts will continue to spawn enemies, so locating them and getting rid of them is the only way to get yourself out of a battle. Two things set Kena apart from similar games. Its cinematic presentation. Estão a ver, a qualidade disto, comparativamente a um Biomutant, Jesus, né? And the Rot. The first is born of developer Ember Studios' background in animation before it started making video games. And you can really feel how much Kena has derived from animated films in both its cinematics and gameplay. But it's the Rot that are really the star of the show. These little folks are spirits of decay, but not in a frightening, horrific way. Instead, they're more like the keepers of balance, recycling dead things to renew life. And as Kena's trailers have shown, they're exceedingly cute. You can find rot in the environment, hidden under rocks or tucked in corners. The more rot you find to join you, the more powerful they become. Kena's staff serves as a weapon, and she's able to use it to release pulses of energy that can clear the corruption in the world around her, but it also allows her to guide the rot around the world. So you'll use them to move objects and solve puzzles, to fix items, and even to fight enemies. In combat, the rot want to come to your aid, but they're small and not particularly strong. So you need to pump them up a bit to get them ready for a única cena que eu estou a reparar é, não há, esta cena da staff é extremamente criativa, a maneira como a staff é utilizada agora como arco, por exemplo, acho super criativo. Há uma cena, até agora todas as regiões que foram mostradas têm um sentimento um pouco claustrofóbico, para reduzir basicamente a quantidade de render que aquilo tem que dar ao cenário, imagino eu. Mas parece-me sempre um bocado claustrofóbico. Sim, são zonas abertas, mas ao mesmo tempo parece que são sempre um bocado fechadas. Estão a ver? É a única cena menos que eu não curto assim tanto. Por exemplo, em Biomutant nós vemos o raio do cenário todo e temos momentos em que os gráficos até tipo, me deixavam mesmo impressionado, porque com o render de tudo, com as cores diferentes, com as diferenças de biomas, mesmo na distância, há um sentimento de escala completamente diferente. E até agora não reparei propriamente nisso em Kena. Tudo o que está a ser mostrado eu estou a gostar bastante, mas gostava que aumentassem de facto um bocadinho mais a escala de e a view distance, basicamente. Fazes tweets tu? Eu não, pá, eu não. Eu sou palhaço só. Sou palhaço, só que o circo está fechado por Covid. Obrigado, Negrão. Agradeci pelos 2 meses, meu caro. Punhetas de bacalhau, muito obrigado. Muito obrigado pelos 7, pá. Agradecido, mano. Bem-vindo de volta, amigos. Bat. You do that by hitting and defeating enemies to build up a courage meter. When it's full, the rock can perform an action. You can send them out to attack an enemy or interact with an object that can help you, like blue flowers scattered around battlefields that can restore your health. According to Ember Studios, rot attacks have different effects depending on the enemy. For some, they might do damage, while for others, they're a distraction that can help you take the pressure off. Mais uma vez, tipo, cena aberta, mas tipo, é uma arena. Estão a ver o que eu estou a dizer? É sempre arena. Sistematicamente, é um sítio aberto, é uma floresta, mas está desenhada para
tipo, em arenas. E é só isso que gostava de ver um bocadinho mais Zelda aqui, I guess. For attack. You can also turn the rot into a weapon you can fully control under the right circumstances. Find a large droplet of water, mas é um boss. and the aqui rot não. can use it to turn themselves into a questão é, só em boss eu entendo a cena da arena. E quanto menos lixo estiver no meio da arena, melhor, ok? Não, nada contra. O problema é que é assim ao longo do trailer todo. Mesmo em encontros que não são propriamente bosses. Sort of spirit amoeba. Isto não parece boss, certo? Around the battlefield. In this form, the rot can wail on enemies, move objects, and attack hearts, making them vulnerable for you to destroy them. The rot are a huge part of the game, leveling up as you find more and more of them. As you defeat enemies and help to fix the world, you earn karma that allows you to unlock new abilities and actions, and the rot are a big part of that too. As we were playing, we unlocked an ability mesmo isto, estão a ver? Esta parte. Isto para mim faz-me lembrar uma arena na mesma, só que em vez de ter parede à volta, tem tipo um precipício e depois nem sequer conseguimos ver muito lá para trás. Obviamente que isto pode ser uma questão só de tipo, o weather, tipo, o tempo nesta altura estava tipo nevoeiro e não sei o que, não vias. Noutra altura, por acaso, até tinhas uma view distance maior. Ok, mas para já, aquilo que está a ser mostrado é sempre o mesmo tipo de design por área, estão a ver? É só mesmo isso. O jogo, e atenção, eu só estou a tentar mostrar o que é que eu me estou a perceber de menos positivo, porque o jogo parece-me estar super porreiro, parece-me estar impecável. Isso parece-me que vai ser um world mais parecido com o God of War PS4, mas um bocado mais linear. E o God of War, por exemplo, também funciona muito em arenas, só que depois tens aquelas partes em que tu podes... Em que expandes um bocado mais a escala, tipo a parte em que tens a Jägermonder e aquela cena que tu tens que rodar no meio para basicamente direcionar a Bifrost para vários realms. Essa parte tens realmente a escala de God of War expande muito aí, e depois e se funciona essa zona inicial serve como hub, certo? E vai ligando as cenas todas. Portanto, tens um segmento de arenas e vais para o hub outra vez, expande. Depois encolhe outra vez no outro realm, voltas para o hub, expande. Estás a ver? O que isto faz é criar algum dinamismo, pelo menos na maneira, no ritmo do jogo, certo? Esta expansão e contração faz com que seja... acaba por ser um bocadinho mais divertido, temos mais espaço para respirar também. Um jogo que seja só arenas acaba por se tornar um bocadinho claustrofóbico. É só esse o meu receio, entendem? An ability called Rot Hammer, where Kena channels the rot to swirl around her staff and then slams it into an enemy for a big, powerful hit. Okay. Karma upgrades these abilities even further, giving you more options to mix the rot in with your fighting style. But even out of combat, the rot are an essential part of Kena's journey. You might find objects blocking your way, and often you'll need to send the rot to clear the path. Throughout the forest surrounding the village, you'll find things like damaged shrines or knocked over statues, but with the rot's help, you can repair those things. Fixing them gives you more karma, so it's worth exploring the environment and leaving the main path. Com isto, eu vou jogar esta merda de certeza. Isto está com um aspecto incrível, ok? So that you can find new things to interact with. The theme of restoration and repair runs throughout Kena. As we climbed up a mountain searching for Taro's relics to summon his spirit, we found places where the rot could move statues to solve puzzles or take on the amoeba form to water crops. A banda sonora parece-me que se vai encaixar muito bem nisto, quickly become your friendly companions. When you jump and climb ledges, the rot will appear to watch you and cheer you on, and you can find and buy hats for them to wear to make them feel a little more distinct. Controlling the rot is surprisingly intuitive in most cases, even in the midst of combat. At times... Isso é uma cena que me preocupa sempre. Sempre que é necessário fazer micromanagement a vários elementos, a várias personagens, eu tenho sempre algum receio. Porque uma coisa é fazer micromanagement a vários elementos com rato e teclado, com RTS, por exemplo, e outra coisa é dar micromanage a esses elementos, a vários personagens, com um comando. E muitas vezes a coisa não transiciona muito bem. Portanto, por exemplo, eu acho que Mass Effect com comando deve dar para fazer micromanage na perfeição a 3 personagens. Aqui era uma das cenas que eu por acaso estava a pensar, se é que o controle das personagens ia ser minimamente intuitivo ou não. Se sim, ótimo, é menos uma preocupação. Behind, muito obrigado pelos 10 meses, pá. Eu não faço anos hoje, mas está quase, mano. Ok? Está quase. É uma semana.
Daqui a uma semaninha, mano. Obrigado, amigo. It's like having a second character to control, but combat doesn't cease for Kena when you start moving the rot around the battlefield, so you have to divide your attention to keep yourself safe. Kena's a deft fighter, though. In addition to a fast, light attack and a stronger, charged-up heavy attack, she can also create a shield of energy around herself and use that to parry incoming attacks. Later, you unlock a bow version of your staff that allows you to snipe at enemies and take out their weak points. We played through a couple big fights against tough mini-boss enemies, and despite the game's often bright presentation and the cuteness of the rot, Kena Bridge of Spirits didn't pull any punches. Enemies are fast and deadly. O jogo parece-me ter soft lock system. Parece-me, mas posso estar enganado. Especially the big ones, and they require you to concentrate on smart... Porque apesar de não aparecer nada nas personagens, a não ser que nós estejamos em ADS, é uma questão diferente. Por exemplo, como está aqui, aí é free aim. Mas quando a personagem vai para melee, parece-me que ela se vira sempre para para o adversário mais perto. Mas não sei até que, mas parece-me ser soft lock, não parece que seja aqueles lock systems em que nós carregamos tipo no R2, por exemplo, e aquilo fica sempre a personagem locked e depois podemos mudar o lock. Não parece que seja isso, parece-me ser um sistema mais soft, mas parece-me estar lá. O que para um jogo deste acaba por ser importante. Enemies are fast and deadly, especially the big ones. Ela saltou para o lado e imediatamente virou-se para o boss. As well as timing your dodges and parries to Parry stay alive. It's not all combat, though. A lot of Kena is spent exploring its lush, beautiful world and interacting with its spirits and characters. Searching for Tano's relics provides you with insight into what happened to him through his memories and his relatives, serving up some tragic backstory to the situation. Eu também, outra cena que eu estou a reparar, eu gostava de ver um bocadinho mais diversidade nos biomas, mas pode ser só desta altura, não é? Pode ser só floresta, nesta zona. Depois podem haver outras zonas fora do gameplay que eles fizeram, mas gostava de ver um bocadinho mais diversidade nos biomas. That also fills in the gaps of what happened to the village itself, and you're also piecing together Holy shit, dude. Kena's personal history along the way to the situation. That also fills in the gaps of what happened to the village itself, and you're also piecing together Kena's personal history along the way. Okay. Those moments are often told in powerful cutscenes that draw from the animation background of the studio, creating cinematics that help make the whole game feel like you're traveling through an animated movie. While Kena draws from a lot of inspirations, the way it weaves its ideas together makes for an enthralling, deep-feeling adventure that seems like it'll satisfy both players who are interested in its story and world, and those who want a challenge in combat and exploration. Although, difficulty options will allow you to tweak the experience to your liking, so it won't overwhelm you. Kena Bridge of Spirits is set to release on PlayStation 4, PlayStation 5, and PC through the Epic Game Store in August. Agosto já! Holy shit, já sai agosto. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Nice, dude. Very nice, dude.